Olha só, você já ouviu falar do fim dos tempos? Quando eu era jovem, adolescente, eu ouvia muito as pessoas falarem do fim dos tempos. O ano de 2000 foi o ano em que as pessoas ficaram apavoradas. Mas será se o mundo vai terminar? Mas de fato, existe alguma profecia, existe uma palavra da Bíblia que fala do fim dos tempos? Você quer entender a respeito dos sinais do fim dos tempos? Se existe uma profecia, uma palavra de Deus a respeito dos fins dos tempos, e a Bíblia diz que existe, e o que a gente vai nesse vídeo aqui, vai ver nele sobre essas coisas. Então, quais são os sinais? E o que significa o fim dos tempos? O que significa o fim do mundo? Como será isso? Como vai ser? Como se dará esses fenômenos, os acontecimentos, os sinais? Como serão? De fato, como será? Você tem curiosidade para entender, quer saber o que são os sinais do fim dos tempos? Que Jesus e a Bíblia deixou isso explícito, claro para nós. Deus se preocupou em revelar isso na Escritura. Então, se isso é verdade, como se dá? O que é isso? Você quer entender? Então não passa esse vídeo não. Fica comigo nesse vídeo, porque Deus vai te ensinar algo grande. Deus tem uma palavra para você. Seja você católico, você evangélico, seja desviado, esteja longe da igreja, seja você macumbeiro, feiticeiro, seja você da Umbanda, do Candomblé, seja você da feitiçaria, seja você maçom, seja você da Quimbanda, seja um budista, seja um hinduísta, seja um discípulo de Maomé. Se você quer entender a respeito do que a Bíblia diz, a respeito dos sinais do fim dos tempos, como se dará isso, então não passe esse vídeo não. Veja tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Me conhece, eu sou o evangelista Paulo Rogério, da cidade do Pará. Olha só, o nosso tema é o seguinte: quais os sinais do fim do tempo? Vai haver um fim do tempo? Todos nós sabemos que isso é um ensinamento antigo e a Bíblia trata dele com precisão. Mas quais os sinais? O que são os sinais do fim dos tempos? É isso que a gente vai ver. E antes de entrar nesse estudo, nessa pregação maravilhosa, que é um tema forte, eu quero trazer algumas palavras da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus capítulo 24, verso 3 diz assim: E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Marcos capítulo 13, verso 4 diz assim: olha só, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Lucas capítulo 21, versículo 7 diz assim: Perguntaram-lhe então: Mestre, quando, pois, sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Evangelho de João, capítulo 2, verso 18 diz assim: Protestaram, pois, os judeus, perguntando-lhe: Que sinal de autoridade nos mostra, uma vez que fazes isto? O Evangelho de João, capítulo 6, verso 30 diz assim: Perguntaram-lhe então: Que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e te creiamos que operas tu? Então vamos ver o que são esses sinais do fim do tempo. Quais os sinais deixados por Deus na Bíblia? O que a Bíblia fala destes sinais? Se de fato, como diz a Bíblia, vai haver o fim do tempo, do mundo, então quais os sinais? É isso que a gente vai ver a partir de agora, porque a Bíblia é precisa. Então redobre a sua atenção. Vamos ver aqui, é claro que nós vamos ver uma pregação expositiva sobre os sinais do fim dos tempos, elaborada para ser clara, impactante e com um forte apelo ao arrependimento, utilizando a linguagem da Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje. Aqui está uma definição tripartida do termo sinais do fim dos tempos, abordando as perspectivas filosófica, apologética e bíblica. Para a gente entender com precisão, vamos ver essa definição antes de entrar no estudo propriamente. A definição dos sinais do fim dos tempos, é isso que a gente vai ver a partir de agora, e vamos ver esses sinais que estão acontecendo. Primeiro vamos ver a definição. Vamos ver a definição, primeiro, a definição filosófica cristã. Segundo, vamos ver a definição apologética cristã.
E terceiro, vamos ver a definição bíblica propriamente antes da gente entrar no estudo. O que é a definição filosófica cristã dos sinais do fim dos tempos? Sobre a ótica da filosofia cristã, os sinais dos fins dos tempos são manifestações teológicas na história humana. Elas são eventos que devemos entender que elas não são em si própria, elas não são eventos aleatórios ou cíclicos, mas componentes de uma narrativa linear e coerente que se move em direção a um fim determinado pela soberania do próprio Deus. Estes sinais funcionam como marcadores epistemológicos, o que significa? Eles fornecem uma base para compreender o significado último da história, respondendo às questões humanas fundamentais sobre o propósito, o mal e o destino final. Também como revelação proporcional. O que é isso? São as demonstrações de que o universo não é um sistema fechado e materialista, mas um palco sobre a vontade divina, sobre onde essa vontade divina interage com a agência humana, confirmando a veracidade da cosmovisão cristã, que é como o cristianismo vê o mundo, como o cristão vê ou enxerga o mundo. Também é a antítese escatológica, que significa que ela expõe a ruptura radical entre a ordem criada por Deus, que é o bem, a verdade e a beleza, e a realidade corrompida pelo pecado, que é o mal, o engano e a decadência. O agravamento destes sinais é a manifestação última desta contradição, que exigirá uma resolução final e definitiva. Segunda definição, a definição de apologética cristã. Vimos uma definição filosófica cristã. A segunda definição dos sinais é uma definição apologética cristã. Para a apologética cristã, os sinais do fim dos tempos constituem evidências cumulativas que validam a veracidade da revelação bíblica e a identidade de Jesus Cristo. Eles servem como um poderoso argumento para a fé baseado no cumprimento de profecias. Sua função apologética é dupla. Primeiro, o argumento de precisão profética. O cumprimento é o cumprimento observável e progressivo destes sinais: guerras, fomes, terremotos, apostasias e etc. Atesta que a Bíblia não é um livro meramente humano, mas de origem divina, pois previu com exatidão o espírito e a condição dos últimos dias. Segundo, resposta para o problema do mal. Estes sinais explicam a intensificação do mal e do sofrimento no mundo, não como uma refutação da bondade de Deus, mas como o agravamento previsível de uma humanidade em rebelião contra o seu Criador e a consequente liberação do juízo divino em forma permissiva. Eles confirmam a diagnose bíblica sobre a gravidade do pecado e a necessidade de um redentor. A terceira definição para a gente entrar no estudo, não saia desse vídeo, é a definição bíblica baseada na Bíblia. A gente vai ver. Na perspectiva bíblica, os sinais do fim dos tempos são alertas proféticos dados por Jesus Cristo e os apóstolos, que descrevem os eventos e a condição moral e espiritual do mundo que antecederão a sua segunda vinda e o estabelecimento final do seu reino. Origem e propósito fazem parte disso. Foram revelados pelo próprio Jesus em resposta direta à pergunta dos discípulos: quando é que vai ser isso? E o que é que vai mostrar que já está na hora de o Senhor voltar e deste mundo chegar ao fim? Como está lá em Mateus capítulo 24, verso 3 na Bíblia NTLH. Sua função principal é exortar os crentes à vigilância, fidelidade e evangelismo, e alertar os incrédulos sobre o eminente juízo. Natureza dos sinais inclui
sinais sociais e políticos, que são guerras, rumores de guerra, nações contra nações, como está lá em Mateus 24, versos 6 ao 7. Sinais naturais, tipo fomes, terremotos e pestes em vários lugares, como está em Mateus 24, verso 7 e Lucas 21, verso 11. Sinais religiosos, o surgimento de falsos cristos e falsos profetas que enganarão a muitos, como está em Mateus 24, verso 5 e o verso 11. E uma grande apostasia, como está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Sinais morais, o esfriamento do amor e o aumento da maldade, como está em Mateus, capítulo 24, verso 12. Sinais escatológicos, finalmente, também fazem parte. A pregação do evangelho a todas as nações, como está lá em Mateus, capítulo 24, verso 15. A grande tribulação também se mostra como um periódico das manifestações desses sinais. Lá em Mateus capítulo 24, verso 21, a manifestação do anticristo, também como está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 e 4, e sinais cósmicos, como está em Lucas capítulo 21, verso 25 ao 26. A conclusão sintética dessa primeira parte, para a gente entender a definição de sinais, é o seguinte: os sinais do fim dos tempos são, portanto, a convergência de evidências filosóficas, apologéticas e bíblicas de que a história humana está se dirigindo para o seu clímax predeterminado por Deus. Eles convocam a uma resposta urgente daqueles que ouvem, daquele que crê, do público mundano, para o incrédulo, arrependimento e fé em Cristo. Para o crente, santidade, esperança e proclamação fervorosa da salvação. E aqui nós entramos numa pregação expositiva, os sinais do fim do tempo e a única esperança. De fato, vai haver o fim dos tempos, e esses são os sinais que eu te mostrei agora, sinais de característica filosófica, sinais de características apologéticas e características bíblicas, provam para nós na Bíblia que existe um período chamado fim dos tempos, e é isso que a gente vai ver agora, seus sinais e os sinais do fim e a única esperança. O tema é o seguinte: os sinais do fim dos tempos e suas consequências para a sociedade sem a segurança em Cristo. O texto base podemos ver lá em Mateus capítulo 24, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 6, verso 3 e 20. Vamos ver uma breve introdução sobre essa questão, para nós entrarmos nesse estudo, sabe, com garra, fé e força, coragem, determinação, coração aberto, mente aberta para entender. É o seguinte, queridos irmãos e amigos, a Bíblia que eu trago para vocês aqui não é um livro de mistérios indecifráveis. Ela é a palavra de Deus, o manual que nos mostra a história da humanidade escrita antecipadamente. Uma das coisas que Deus nos revelou com certeza são os sinais que antecederão o fim dos tempos. Jesus não quis que ficássemos nas trevas, ou desinformados ou tateando no escuro. Ele nos alertou sobre o que aconteceria, não para nos causar medo paralisante, mas para nos dar esperança e nos manter vigilantes, preparados para isso. Hoje vamos abrir as Escrituras para entender estes sinais. Não passa esse vídeo, fica comigo nesse vídeo. Suas consequências devastadoras para o mundo e a segurança inabalável que pertence àqueles que têm o seu nome no livro da vida. E eu quero, meu amigo, meu querido, que o teu nome esteja no livro da vida, porque se não tiver, este vídeo também é um alerta, Deus te chamando para você permanecer com o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Então vamos lá, capítulo 1, vamos ver os sinais na sociedade e na natureza. Vamos ver o primeiro sinal, os sinais na sociedade e na natureza, mostrando que nós estamos, na iminência do fim dos tempos. Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 14, a leitura é a seguinte: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: quando é que vai ser isso? E o que é que vai mostrar que já está na hora de o Senhor voltar e desde este mundo chegar ao fim? Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 3 na Bíblia
NTLH. A exposição é a seguinte: Jesus responde a essa pergunta listando uma série de sinais que se intensificarão como dores de parto. Preste bem atenção. Primeiro, enganos religiosos, pois muitos vão aparecer fingindo que sou eu, disse Jesus, e enganarão muitas pessoas. No versículo 5. Nos últimos dias haverá uma explosão de seitas, falsos mestres e religiões pagãs que negam a Jesus como o único caminho. Segundo, preste bem atenção. Primeiro sinal eu já te dei. O segundo, conflitos globais. Vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerra. Está lá no versículo 6. Guerras e tensões internacionais se tornarão comuns, e nós estamos vivenciando essas coisas, estamos vendo isso através da mídia, através da televisão, das redes sociais, estamos vivenciando, estamos presenciando tudo isso, e isso é um fato, é verídico, são sinais. Terceiro, desastres naturais. Haverá fomes e terremotos em muitos lugares, fala no versículo 7. A própria criação gemerá com terremotos, furacões, inundações e secas de proporções catastróficas e alarmantes. Esse é o ponto 6. É o ponto 3, a terceira característica, e nós sabemos que estamos vivenciando isso de forma, abundante, infelizmente. Ponto 4. Quarta característica, colapso moral. Muitas pessoas abandonarão a sua fé por causa do aumento da maldade. Está no versículo 10 e 12. A imoralidade será não apenas praticada, mas celebrada. O amor esfriará, substituído pelo egoísmo, violência e ódio. Nós temos visto essa imoralidade na mídia, nos celulares, nas redes sociais, nos vídeos, sendo exposta, a gente sendo doutrinado de todas as formas pelo espírito do anticristo, para que a mente da humanidade caia num desamor pela verdade ou pela santidade de Deus. É isso que a humanidade está vivenciando, e isso são sinais do fim dos tempos. Abra os teus olhos. O comentário que eu trago é o seguinte: meu amigo ou minha amiga, você está vendo tudo isso? Os noticiários são um eco dessas palavras de Jesus. A natureza está em fúria, as nações estão em conflito, a família está sendo destruída e o pecado é chamado de virtude. Isto não é Apocalipse agora, é o cumprimento da palavra de Deus. E para você que está longe de Deus, seja desviado, ímpio ou seguidor de uma religião que não prega a Cristo, veja, o mundo está caminhando para um abismo. A sua filosofia, o seu paganismo, a sua religião vazia não vão te salvar quando a terra tremer e o caos se instalar. Este é o momento de clamar: Senhor Jesus, eu me arrependo, me rendo a Ti, eu preciso de Ti. Volte-se para Ele enquanto é tempo. Capítulo 2 traz o tema: a grande tribulação e o anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 e 12 e Apocalipse 13. Olha só, vamos ver a leposição. A Bíblia fala de um período de tribulação sem precedente. Nesse tempo surgirá um líder global, o anticristo. Primeiro, a característica dele é um engano final. Primeiro, virá uma apostasia, isto é, muitos vão abandonar a fé. E a gente sabe que está havendo este abandono de princípios, abandonos da fé, abandono de doutrina, abandono, de doutrinas tradicionais. Estão vivendo, o moderno, o liberal. E isso a gente sabe que é o caminho da apostasia. Depois será revelado o inimigo de Deus, aquele que se levanta contra tudo que é chamado Deus ou que é adorado. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 e 4. Ele trará uma falsa paz e unidade, enganando o mundo inteiro. E a gente sabe que os governos hoje estão promovendo
a paz. Só que a Bíblia diz que quando estiverem falando de segurança e paz, lhe virá, olha só, repentina destruição. Segundo, a marca da besta. Ele fez com que todas as pessoas ricas e pobres, livres e escravas, tivessem um sinal na mão direita ou na testa. Isso são sinais do fim dos tempos. Assim, ninguém podia comprar nem vender, a não ser que estivesse esse sinal. Está lá em Apocalipse 13, versículo 16 e 17. O controle econômico será total. Quem não adorar o sistema do anticristo será excluído da sociedade. E a gente sabe que está havendo um trabalho global, trabalhando na moeda, na criptomoeda, no dinheiro digital. Estão fazendo de tudo para que as pessoas estejam presas ao sistema de bancos digitais. O comentário que eu trago é o seguinte, o comentário e apelo. Imagine um mundo onde você não pode comprar comida, pagar suas contas ou ter um emprego porque se recusa a renunciar a Jesus Cristo. Essa será a realidade terrível para muitos nesse grande dia. E eu pergunto a você que não teme a Deus, você está disposto a trocar sua alma por um prato de comida? A salvação pela marca da besta é uma sentença de condenação eterna. O sistema do anticristo prometerá segurança, mas trará escravidão e morte. A única segurança real está em Jesus Cristo, que disse: não fiquem assustados, eu venci o mundo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Arrependa-se agora, antes que seja forçado a fazer a sua escolha fatal, que vai ser adorar a besta, o anticristo e a sua imagem. O capítulo 3 traz o tema: o julgamento final e o lugar dos que rejeitam a Cristo. Apocalipse 20, verso 11 e 15. A leitura é o seguinte: então vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. Vi também os mortos importantes e humildes em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, e ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme estava escrito nos livros. Aqueles que não foram encontrados escritos no livro da vida foram jogados no lago de fogo. Está lá em Apocalipse 20, verso 11 ao 15. A exposição que eu trago é a seguinte: este é o clímax de toda a história humana. Não haverá apelação, não haverá segunda chance. 2 livros serão abertos e olha só, primeiro, os livros das obras será o registro de toda a sua vida. E a Bíblia é clara: pois é pela graça de Deus que vocês são salvos. Não é o resultado dos esforços de vocês. Está lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Ninguém será salvo pelas suas boas obras. Segundo, o livro da vida. Este é o livro decisivo. Nele estarão escritos os nomes de todos que creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E quando a Bíblia fala estes que creram, é aqueles que se submeteram, é aqueles que renunciaram ao mundo, é aqueles que o confessaram, é aqueles que o aceitaram o seu plano, aceitaram o plano de Deus, se renderam, sabe? E estão servindo a Deus em Cristo Jesus. O comentário e apelo final que eu trago neste tópico é o seguinte: meu querido amigo ou minha querida amiga, pecador como eu, ouça a voz do Espírito Santo hoje. O problema não é o fim dos tempos, o anticristo ou a tribulação. O problema é o pecado que separa você de Deus. Ainda dá tempo de resolver isso. A consequência mais grave de se viver sem Cristo não é só sofrer na terra, é enfrentar a eternidade separada de Deus no lago de fogo. Esse é o maior problema, porque quando o anticristo se manifestar, tudo que ele vai querer é que você experimente este lago de fogo para qual ele está destinado. Ele não quer ir sozinho, mas há esperança. O seu nome pode ser escrito no livro da vida. Hoje, Jesus, ele pagou o preço do seu pecado na cruz. Ele levou sobre si a condenação que era sua. Ele ressuscitou para te dar vida eterna. Não endureça o seu coração. Não espere os sinais piorarem. Enquanto há tempo, enquanto a porta da graça está aberta, clame a Ele, se renda. Senhor Jesus, diga para Ele: eu reconheço que eu sou um pecador e preciso do teu perdão. Diga para Ele: eu creio que tu morreste na cruz por meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia para me justificar. Diga para Ele: eu te recebo como meu único suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, no teu livro. Diz para Ele: entrego a minha vida a ti
e te seguirei todos os meus dias. Amém? Deus tem uma obra contigo, Deus tem um chamado contigo. Os sinais estão aí. A gente está vendo os sinais em todas as áreas da civilização, em todas as áreas da natureza, em todas as áreas da tecnologia, em todas as áreas da ciência, em todos os fenômenos naturais, em todos os ciclos estão acontecendo fenômenos. Tudo está trabalhando, tudo está culminando para esse dia. Então, esse vídeo não chegou até a ti por um acaso. Também é um projeto de Deus te abraçando, te alcançando, te buscando. É Deus te evangelizando. É Deus enviando alguém até você por meio da mídia, por meio da tecnologia digital online. É Deus te evangelizando de forma online. É Deus te abraçando, te chamando. É Deus entrando no teu particular e falando direto contigo, dizendo: eu te amo, eu tenho um plano para a tua vida, eu quero fazer uma grande obra na tua vida. Então não ignore o que Deus está fazendo. Os sinais estão aí. A Bíblia fala dos sinais. Os próprios discípulos começaram a perguntar. Eles disseram em Mateus: e estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular. Olha só, a questão do fim dos tempos é algo particular. Eles chegaram em particular dizendo: declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então preste bem atenção. A Bíblia fala dos sinais do fim dos tempos, sinais do fim do mundo, da vinda do Senhor. E olhe, assista outros vídeos. Eu estou postando vídeo aí sobre a ira do Cordeiro, a ira de Deus. Você vai ver que você não vai querer ficar não. Você não vai querer experimentar a ira de Deus. Jesus te ama, tem planos para a tua vida. Eu quero orar com você. Senhor, toma esta pessoa em tuas mãos. Se ela quer, Senhor, ter uma vida contigo, está arrependida e quer voltar, seja ela quem for, pecador que for, miserável pecador que for, seja ela a mulher pecadora ou o homem pecador, assim, Senhor, como qualquer um de nós, toma ela em teus braços, do teu poder de libertar, de transformar, escrever o nome no livro da vida, apagar o passado e dar uma vida nova e, Senhor, e levar para o céu, Senhor, e salvar da vida eterna. E eu profetizo na vida desta pessoa que ela receba do Senhor esta graça, que ela receba esta verdade, que ela receba, Senhor meu Pai, este alerta, que ela receba do Senhor, meu Deus, este socorro através deste vídeo e que ela seja uma bênção, mudada, transformada, resgatada. Seja esta pessoa, Senhor, um servo, uma serva dedicada que te adora em espírito e em verdade. Se esta pessoa se arrependeu, Senhor, e dobrou o joelho, está de joelho dobrado e está neste momento confessando ao Senhor, voltando para ti, está renovando a aliança, está te aceitando, toma esta pessoa em tuas mãos. Se ela decidiu no coração dela, a partir de hoje, Senhor, ela vai fazer algo novo, ela vai andar na tua presença, então toma ela nas tuas mãos, desfaz toda maldição, todo laço contra a vida dela, toda a força do maligno, arranca ela de toda a escuridão, põe ela, Senhor, em luz, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, congregue, adore ao Senhor, sirva a Deus, deixa Deus te abençoar em nome do Senhor Jesus. Segue a gente, compartilha, comenta, deixa o teu like e envia este vídeo. Se você ama Jesus Cristo, ama as almas dos teus amigos, dos teus parentes, envia este vídeo para ele, deixa Deus te usar. Seja tu uma bênção e vá para a casa de Deus, sirva a Deus, congregue, procure uma igreja séria, vá servir a Deus. Enquanto é tempo, Jesus te ama, tem algo grande contigo, em nome de Jesus.